Meus irmãos, escute. Todos nós aqui, todos nós, sem exceção, desde os mais jovens até os mais experientes, em algum momento da vida, precisou lidar, enfrentar as inevitáveis feridas da vida. As feridas da vida. Para alguns, as feridas da vida foram de cunho físico. Para outros, as feridas da vida foram de cunho emocional, mental, psicológico. Algumas dessas feridas foram feitas por palavras lançadas, palavras duras, palavras pesadas. Outras dessas feridas foram feitas por pessoas, por família, por amigos, por liderança, por irmãos na fé. Tem também aquelas feridas que foram geradas por uma decepção profunda. Feridas geradas por uma frustração, por uma traição. Não importa qual seja a origem das feridas. O que importa é que, inevitavelmente, as feridas da vida estarão lá. Elas não faltam. O que realmente importa é que todos nós aqui, sem exceção alguma, em algum momento da vida, precisou enfrentar, lidar as inevitáveis feridas da vida. Eu pergunto, quem nunca chorou por causa de alguma ferida que te fizeram? Quem nunca sofreu por causa de alguma ferida que te causaram? Quem nunca ficou para baixo, desanimado, a ponto de pensar em parar, a ponto de pensar em desistir? Por quê? Por causa de alguma ferida que lhe fizeram. E talvez, só talvez, haja alguém aqui hoje pensando exatamente isso. Deus, eu estou ferido. Não tem coragem de falar, mas pensa, Deus, eu estou ferida. Eu tenho duas coisas a lhe dizer. Primeiro, nenhuma ferida dura para sempre. No tempo determinado, o Deus que nós servimos, Ele se encarrega de sarar, curar e restaurar todas as feridas que nos fizeram. Segundo, o Deus que nós servimos é um Deus que tem prazer em se relacionar, se aproximar de pessoas feridas. Sim, pessoas feridas, mas que não permitiram as feridas o distanciar da presença dEle. Levante sua mão e permita-me começar lhe entregando uma palavra nessa noite. Hoje é noite de Deus curar a ferida de alguém aqui nesse lugar. Hoje é noite de Deus restaurar feridas de alguém aqui nesse lugar. Mantenha sua mão levantada, mantenha sua mão levantada. Eu disse curar feridas. Eu disse restaurar feridas. A palavra curar significa tornar ao estado de saudável. A palavra restaurar significa devolver o bom estado de uso. Isso quer dizer que se você chegou aqui ferido, carregando consigo as suas feridas, a primeira coisa que o céu está liberando sobre a sua vida é que hoje Deus te cura. Hoje Deus pega essas feridas, arranca fora e te devolve ao estado de saudável. Hoje Deus te restaura, Deus arranca essas feridas, aleluia, que tem te causado dor e te devolve ao bom estado de uso. Se você crê nessa palavra que está sendo liberada, se você crê nisso que eu estou lhe dizendo, abre a sua boca, dê um glória a Deus e diga comigo: eu creio que Deus restaura feridas. Vamos ao texto sagrado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5, versão ARC.
revista e corrigida. E assim está escrito no texto sagrado. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, Senhor com letra minúscula, e de muito respeito, porque por ele o Senhor com letra maiúscula, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso, valoroso, porém ferido, valoroso, porém machucado. Se identifica aí, crente? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, quem? A menina, para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel essa carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir até mim, e saberá que ainda há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus carros e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar ferido, e restauraria a parte leprosa. Não são porventura o rio Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar ali purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grandiosa, porventura não teria feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu. E mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, Tu és santo, Pai, Tu és Senhor. Nós estamos aqui como servos Teus, Pai, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Está, Pai, diante de Ti a Tua igreja, a Tua noiva. Fala conosco, Pai, de forma clara, concisa e poderosa. Que não seja eu, Teu filho e Teu servo a falar, de maneira alguma, que seja o Teu bom Espírito, usando como instrumento, Pai. Cura nesta noite as nossas feridas, Pai. Feridas que ninguém vê, mas Tu sabes que estão lá. Trata-nos, Pai, na Tua presença. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.
Amados irmãos, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus, essa passagem que nós acabamos de ler, ela tem um personagem principal, cujo nome é Naamã. Essa passagem tem também um acontecimento principal, que é a cura, a restauração de Naamã. Deus curando e restaurando todas as feridas de Naamã, depois de fazê-lo se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Contudo, o enredo dessa passagem, o enredo dessa história, nos mostra também, nos apresenta outros personagens, juntamente com outros acontecimentos, igualmente importantes, e que nos trazem algumas lições profundas, algumas lições que vale a pena a gente acompanhar de perto, porque são lições que servirão para a nossa edificação, para a edificação da nossa vida, para a edificação da nossa alma, para fortalecimento da nossa fé, nos trazendo uma certeza absoluta, uma convicção plena de que o Deus que nós servimos ainda é especialista em sarar, curar e restaurar todas as nossas feridas. Não existe ferida que Deus não seja capaz de sarar, curar e restaurar. Deus é aquele que cura e restaura todas as feridas. O versículo 1 começa dizendo que Naamã, o nosso personagem principal, era o chefe do exército da Síria. E esse exército da Síria, senhoras e senhores, tinha 2 características importantíssimas. Característica número 1, o exército da Síria, historicamente, sempre foi inimigo da nação de Israel. Sempre foi inimigo do povo de Deus. Característica número 2, o exército da Síria era o exército mais bem equipado daquele tempo. Era o exército mais potente, mais preparado, mais temido daquela época. E o detalhe que eu preciso destacar aqui é que o nosso personagem principal, Naamã, era simplesmente o grande comandante desse exército. Naamã era o líder, Naamã era o grande general, Naamã era o capitão desse temido e respeitado exército da Síria. Para se ter uma ideia, pastor Guebara, quando o exército da Síria entrava numa guerra, numa batalha, num entrave, não tinha outro resultado esperado, senão uma vitória esmagadora, senão uma vitória humilhante, acachapante sobre todos os seus adversários. E Naamã, o nosso personagem central, era simplesmente o grande comandante desse exército. Diante disso, todos, absolutamente todos, quando olhavam para Naamã, viam nele um homem vitorioso, viam nele um homem de vitória, um homem valente, um guerreiro, um homem de batalha. Todos viam isso nele, de fato, por fora, Naamã era tudo isso que viam nele. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui nessa noite, o que eu quero chamar a atenção da igreja do Senhor nessa noite, é que lá nos bastidores da sua alma, lá no mais profundo do seu ser, no lugar de intimidade, onde ninguém tinha acesso, esse mesmo Naamã, em detrimento de tudo que viam nele por fora, era alguém cheio de feridas. Naamã era alguém cheio de mazelas. Naamã era alguém completamente machucado, alguém que carregava consigo feridas. Se identificou aí, crente? Carregava consigo feridas, feridas mortais, porque é isso que a lepra produz. O texto diz que ele era leproso, e a lepra produz feridas, que se não forem devidamente tratadas, curadas, restauradas, certamente produzirão a morte. Certamente você já ouviu alguém dizer que essa lepra representava os pecados na vida de Naamã. Mas hoje, sinceramente, eu não quero me ater a isso. Por quê, pastor? Simplesmente porque o texto não menciona isso. Hoje eu quero me ater a olhar para Naamã e ver nele um homem que, em detrimento de tudo que viam nele por fora, era alguém que carregava feridas, onde ninguém via. Eu quero me ater hoje a olhar para Naamã e ver nele o homem que lutava, guerreava e vencia, mesmo carregando consigo feridas. Feridas
mortais. Se identificou aí, crente? Ferido, mas lutava. Ferido, mas guerreava. Ferido, mas batalhava. Esse é Naamã, o personagem central desse nosso texto. Alguém que carregava as feridas onde ninguém via. Fique você sabendo que eu vejo aqui em Naamã, pastores, obreiros, líderes, Igreja de Cristo, eu vejo aqui em Naamã, que Naamã lá atrás era bem parecido com muitos de nós aqui hoje. Eu vejo que Naamã lá atrás, a situação de Naamã, o que ele enfrentava, muito se assemelha ao que muitos de nós enfrentamos aqui hoje no tempo presente. Como assim, pastor? Eu explico. As pessoas olham para mim, para você hoje, só vê a nossa carcaça. As pessoas olham para mim, para você hoje, só vê a nossa casca. As pessoas olham para nós hoje, só vê o nosso currículo, só vê os nossos feitos, só vê a nossa roupagem, a armadura. Ninguém vê as feridas que por vezes carregamos. Ninguém consegue ver as feridas que por vezes ainda dói. Ninguém consegue ver que assim como Naamã lá atrás, passou tempos e tempos tendo que lutar, tendo que guerrear, tendo que vencer, mesmo carregando feridas. Dessa mesma forma, tem pessoas aqui, aleluia, que precisa lutar. Está passando tempos e tempos precisando lutar, precisando guerrear, precisando vencer, mesmo carregando feridas que ninguém consegue ver. Se identificou aí, crente? Se você se identificou com essa palavra, a primeira coisa que o céu está liberando sobre a sua vida é que não precisa ser assim, minha filha. Não precisa ser assim, meu filho. Deus quer te curar aqui hoje. Deus tem uma proposta de restauração para todas as tuas feridas hoje. Deus anseia curar as tuas feridas. Deus anseia restaurar as tuas feridas. Deus deseja te curar para fazer você avançar em bom estado de uso, saudável. Deus deseja te curar, te restaurar, para ver você romper e avançar, aleluia, de maneira saudável. Essa é a proposta que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus não quer nos ver ferido. Deus não quer nos ver ferida. Deus tem uma proposta de cura para a minha e para a sua vida. O versículo 2 desse texto, ele é categórico em dizer que na casa de Naamã, do comandante, havia uma menina. E o texto diz que ela foi levada como cativa, uma menina que foi levada como escrava, uma menina que foi levada talvez contra a sua própria vontade, uma menina que numa visão humana, terrena e natural, estava ali simplesmente para servir, para trabalhar, na visão terrena. Contudo, o desenrolar dessa história nos mostra que na visão do céu, senhoras e senhores, na visão de Deus, aleluia, numa visão sobrenatural, essa menina estava ali por plano de Deus, para fazer pelo menos 3 coisas que eu e você temos que fazer todos os dias. O que, pastor? Fiquei curioso, anota aí. A menina estava ali para fazer 3 coisas. A primeira delas, revelar o tamanho da fé que ela tinha no Deus que ela servia. Você tem feito isso, crente? Segundo, ela estava ali para indicar a direção da cura para alguém que se encontrava ferido. Você tem feito isso, crente? Terceiro, ela estava ali para influenciar a vida de alguém em favor do reino de Deus. Você tem feito isso? Anota aí. Aleluia. Glória a Deus. Deixa anotado para você não esquecer. Graças a Deus, graças ao plano de Deus, graças à vontade de Deus, a menina foi colocada ali. Aos olhos naturais, alguém via e dizia, é escrava, é serviçal. O céu olhava e dizia, é instrumento na minha mão. No tempo certo, eu pego o instrumento e uso conforme a minha vontade. E ela estava ali
revelando o tamanho da fé que ela tinha no Deus que ela servia, indicando a direção de cura para alguém que estava estraçalhado, ferido, aleluia, influenciando a vida de pessoas em favor do reino de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Qual é a missão da CCNV? Transformar vidas. Por quê? Porque nós cremos que só quem é transformado influencia. Então olho para essa menina e vejo alguém que tinha a vida transformada. A Bíblia não diz em que ocasião, a Bíblia não diz em que momento, mas pelas atitudes dela, pelo posicionamento dela, eu vejo ela transformada, porque já está influenciando vidas. Ela revela esses 3 atos, as 3 funções dela, na fala que ela libera no versículo 3. Assim que ela fica sabendo que o seu senhor, o patrão, estava carregando feridas, e ela entendeu que era algo espiritual, ela fala para sua senhora, esposa de Naamã: quem dera o meu patrão, meu senhor, estivesse lá em Samaria, lá em Israel, lá na minha terra, trazendo para a nossa linguagem, lá na minha igreja, lá na CCNV, quem dera ele estivesse lá na Quinta Dunamis, porque lá tem profeta de Deus, lá tem homens e mulheres de Deus, lá Deus usa pessoas para curar feridas. Foi com essa fala que ela revelou o tamanho da fé que ela tinha no Deus que ela servia. Foi com essa fala que ela indicou a direção de cura para alguém que estava ferido. Foi através dessa fala que ela influenciou a vida de alguém em favor do reino de Deus. Para as pessoas, uma escrava, serviçal. Para Deus, um instrumento, pronto para ser usado. Na fala dessa menina para a esposa de Naamã, eu aprendo 2 grandes lições. Quantas lições, igreja? 2 grandes lições. A primeira grande lição, lá vai. Quando nós estamos na nossa fase de feridas, quando nós estamos passando aquele período de feridas, Deus sempre vai usar alguém para nos trazer uma palavra de direção. Deus sempre vai usar alguém para nos trazer uma palavra de consolo, de esperança, uma palavra de fé. Aleluia! Deus sempre vai usar alguém para mostrar que Ele, o Senhor, não está longe, está perto. Deus sempre vai usar alguém para mostrar que Ele, o Senhor, está vendo tudo. Deus sempre vai usar alguém para mostrar que Ele já tem um plano definido, específico para curar a tua ferida. Deus revela que Ele está perto, que Ele está vendo e que Ele já tem um plano para curar as feridas de Naamã. Qual a nossa parte? Fazer igual a Naamã. Ter discernimento espiritual para entender quando é Deus usando alguém para tratar conosco, quando é Deus usando alguém para falar conosco. Por quê? Porque Ele era o patrão, ela era empregada, Ele era o comandante, ela era serviçal. Mas Ele deu ouvidos ao que a menina disse. Estava sensível para ouvir a voz de Deus. Você hoje que está ferido, com feridas que ninguém vê, você ainda está sensível? Ainda está sensível para ouvir aquilo que Deus fala? Segunda grande lição que eu aprendo: lepra, todos nós sabemos, é altamente contagiosa. As feridas da lepra se proliferam. Só que, mesmo a lepra sendo contagiosa, não pegou na menina. Mas a fé que a menina tinha no Deus que ela servia se mostrou muito mais contagiosa que a lepra e pegou em Naamã. Aleluia! A lepra dele não passou para ela, mas a fé dela passou para Naamã. Levante sua mão para receber uma palavra. Deus te chamou para influenciar vidas. Deus te chamou não para ser influenciado. Deus te chamou para usar a tua fé e alcançar aqueles que estão perdidos, feridos, sem fé, morrendo no mundo. Deus nos chamou e nos escolheu para influenciar. E a fé dessa menina influenciou a vida de Naamã de uma maneira profunda, de uma maneira especial. Perceba comigo, eram 2 personagens distintos. Repita assim: de um lado Naamã, está fraco, mas forte. De um lado Naamã, do outro lado a menina. Agora escute isso. De um lado Naamã carregava em si, carregava consigo as suas feridas.
Do outro lado, a menina carregava em si, carregava consigo a sua fé. Um carregando feridas, outro carregando fé. Carregando feridas, carregando fé. Deus está colocando essas duas opções diante de pessoas aqui hoje. Carregar feridas ou carregar fé. A escolha não é minha, a escolha é sua. O Espírito Santo me impulsiona a te perguntar: você vai sair daqui hoje carregando o quê? Feridas ou carregando fé? Depois da fala da menina, Naamã decidiu, fez a escolha dele, sair dali carregando fé. Ele decidiu em si sair dali carregando fé. E é no versículo 4 que a gente percebe isso. Por quê? Porque no versículo 4, Naamã correu até o rei da Síria, rei Ben-Hadad, e ele relatou tudo aquilo que a menina, a serviçal, a empregada, tinha dito para ele. E aqui eu abro um parêntese para te dizer, percebe que aqui já não é o Naamã que carregava apenas feridas? Pastor, mas ele carregava feridas, sim, mas juntamente com as feridas ele carregava agora fé. Era um homem diferente, era um homem transformado. Pastor, que fé que ele carregava? A mesma fé que estava sobre a vida da menina, contagiou ela. Que fé? A fé de que o Deus de Israel é poderoso para curar, para sarar, para restaurar todas as feridas que ele tinha. Eu te pergunto, e você, minha irmã? E você, meu irmão? Você está carregando essa fé? De que o Deus de Israel, o Deus que nós cultuamos e adoramos aqui, Ele tem poder para restaurar, curar, sarar todas as feridas. Naamã estava contaminado no bom sentido com essa fé. A fé no Deus de Israel, que o Deus de Israel tinha poder para curar e restaurar todas as suas feridas. Olha que coisa linda aqui, igreja, eu vejo. As feridas de Naamã, por ser lepra, tiraram a sensibilidade do seu corpo, porque essa é uma das atribuições da lepra. Ela deixa a área contaminada insensível ou sem sensibilidade. Mas lendo esse texto, lendo esse versículo, eu vejo que os ouvidos de Naamã não estavam insensíveis. Eu vejo que o coração de Naamã não estava insensível. Eu vejo que a mente, o entendimento de Naamã não estava insensível, aleluia. E aqui eu vou liberar uma palavra, pode ser dura, mas é verdade, vai te curar, vai te ajudar. Não permita que as tuas feridas tirem a sensibilidade dos teus ouvidos, porque assim está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não permita que essas feridas que você carrega tirem a sensibilidade do seu coração, porque assim está escrito: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não permita que essas feridas que você carrega tirem a sensibilidade da sua mente, do seu entendimento, porque assim está escrito: transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O corpo pode estar ferido, mas os ouvidos precisam estar sensíveis. O coração sensível, aleluia, a mente sensível para receber a palavra, se encher de fé e caminhar em direção à cura, caminhar em direção à restauração. Se você está entendendo o que eu estou pregando, levante sua mão, abre a sua boca, solta um grito de glória. Essas feridas que te fizeram, essas feridas que você carrega, nunca serão maiores que o teu Deus. Essas feridas que te fizeram, essas feridas que você carrega, e aqui algumas antigas, elas não podem ter mais influência na sua vida, na sua jornada, no seu posicionamento. Não pode ser mais influente do que aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Que a palavra diz que Deus tem planos a teu respeito, são planos de bem, não são de mal. Entre escolher as feridas ou a palavra, escolha a palavra.
Fique com aquilo que a palavra libera sobre a sua vida. Naamã não permitiu que a lepra, que as feridas contaminassem nem o seu ouvido, nem seu coração, nem a sua mente. Então ele se moveu, ele tomou posse daquela palavra, da fala da menina, e foi pedir autorização ao rei de Israel, para ir lá, pedir ao rei Ben-Hadad da Síria, para ir lá em Israel, falar com esse tal homem de Deus chamado Eliseu. O rei da Síria não apenas concede permissão, mas dá também para Naamã uma carta de recomendação, para ele apresentar quando chegasse em Israel. Com essa carta em mãos, Naamã sai da Síria, isso é importante, Naamã sai da Síria e vai para Samaria. Eu vou falar de novo, ninguém entendeu. Com a carta em mãos, com o coração pulsando de fé, ele sai de Samaria, o lugar da ferida, o lugar do machucado, o lugar que doía, e se movimenta em direção a Samaria, em direção a Israel, o lugar da cura, o lugar da restauração. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém ferido, mas que não deixou as feridas o paralisarem. Alguém ferido, mas que não deixou as feridas o travarem, o obstruírem. Ferido sim, mas se movendo em direção à cura. Ferido sim, mas no movimento. Ferido sim, mas me movendo em direção ao Deus de Israel. Não deixa as feridas da vida te parar. Não deixa as feridas da vida te deter. Continue em movimento. Continue em movimento em direção à tua cura, em direção à tua restauração. Ferido, mas em movimento, caminhando em direção à vontade de Deus. Naamã não deixou que as feridas que ele tinha o paralisassem. No versículo 7, quando essa carta, a carta que ele carregava de recomendação, chega nas mãos do rei Jorão, e aqui eu preciso dizer que Jorão é filho de Acabe com Jezabel, pelos pais, você já imagina como era esse rei? Ele fica completamente desesperado, ele rasga as suas vestes, ele fica aflito. Por quê, pastor? Porque na cabeça dele, o temido e poderoso exército da Síria, o grande general, o comandante Naamã, estava vindo para guerrear contra Israel. Olha as consequências de uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Começa a ver coisas onde não tem. Olha aí a consequência de quem não tem intimidade, quem não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Começa a imaginar coisas onde não existe. E Jorão imaginava, ele está procurando ocasião contra nós. Até que no versículo 8, quando isso chega no ouvido de Eliseu, homem de Deus, aqui entra em ação um verdadeiro profeta de Deus. Quando chega aos ouvidos de Eliseu, ele faz uma pergunta seguida de uma afirmação. A pergunta foi: por que esse desespero? Não importa que Naamã seja comandante, não importa que o exército deles é poderoso, eu sirvo ao rei dos reis, eu sirvo o Senhor dos senhores, eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Por que rasgar vestes? E qual foi a afirmação? Deixa ele vir até mim, deixa o leproso vir até mim, deixa aquele que está ferido, aquele que carrega feridas, deixa ele vir até mim, porque assim todos saberão que ainda tem homem de Deus em Israel. Todos saberão que ainda existe profeta de Deus em Israel. Olha a diferença de um homem sem Deus, rei Jorão, e a diferença de um homem com Deus, Eliseu. Deus está na sua vida, Deus está na minha vida, Deus caminha conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e a nossa parte é demonstrar a nossa fé nele. Porque por vezes nós tememos, nós duvidamos, fraquejamos, quando na verdade o autor do universo está em nós, está conosco, nos fortalecendo a cada dia, nos fazendo caminhar por fé, para enfrentar todo e qualquer desafio. Eliseu demonstra isso. E Naamã, ele sai do lugar da ferida e caminha em direção ao lugar da cura. Quando ele chega pela proximidade, ele vai caminhando com toda a sua tropa, com todo o seu exército, com todos os carros e cavalos. E aqui eu aprendo uma coisa muito forte: não pense você que o teu milagre vai cair de paraquedas no seu colo. Não pense você que a restauração das suas feridas vai acontecer do nada na sua vida. Não vai, não vai.
Procure nas Escrituras, onde está escrito que o milagre caiu de paraquedas no colo de alguém. Procure nas Escrituras, onde está escrito que a bênção, a vitória, a cura, chegou do nada na vida de alguém. A palavra que Deus está liberando para alguém aqui é bem direta, é dura, mas é direta. Se posicione, tome a sua responsabilidade, caminhe, se movimente em direção à cura. Se você sabe que é na pessoa de Jesus Cristo que existe cura para todas as suas feridas, se mova até ela. Não fique parado, não fique parada. Se você sabe que é aos pés da cruz que existe cura e restauração para todas as suas feridas, se mova até ela. Não fique parado. Naamã se moveu. Aleluia. Naamã se moveu, e quando ele chega na porta da casa do profeta Eliseu, com todo o seu exército, com todos os seus cavalos, com todo o seu aparato, com toda a sua tropa, ele chega na porta da casa de Eliseu, e aqui um detalhe, ele não precisa tocar a campainha de Eliseu, ele não precisa bater na porta de Eliseu, ele não precisa gritar, chamar Eliseu pelo nome. Não, por quê, pastor? Porque o Deus de Eliseu já havia revelado quem estava ali, com qual propósito, o que deveria ser feito. O teu Deus é o Deus do antes. O Deus que você serve já tem a solução antes do problema chegar. Então, quando Naamã para na porta de Eliseu, Eliseu já manda o mensageiro sair com a mensagem. E Naamã fica meio surpreso, porque Eliseu não levanta, Eliseu não vai até a porta, Eliseu não sai de casa. Eliseu só manda um mensageiro, Geazi, sair com a resposta. E ele sai com uma ordem, uma direção e uma sentença. Guarde isso. Uma ordem, uma direção e uma sentença. Tudo isso embutido numa palavra. Qual foi a palavra? Geazi sai diante da tropa de Naamã e fala para Naamã: vai-te. Naamã não perguntou nada, não falou nada. Vai e lava-te 7 vezes. Essa é a ordem. No Rio Jordão, essa é a direção. E tu serás curado, restaurado, as tuas feridas serão curadas. Essa é a sentença. Uma palavra com uma ordem, uma direção, uma sentença. Mas eu tenho que te dizer que Naamã ficou indignado, não gostou nada do que ele ouviu. Por quê? Porque Naamã chegou ali esperando uma coisa, e o que Deus tinha para ele é outra coisa. Naamã chegou ali esperando uma coisa, o que Deus tinha para ele era apenas uma palavra liberada. Só que Naamã não sabia o que eu e você sabemos, que para Deus basta uma palavra para o milagre acontecer. Naamã não sabia, teve que aprender isso na prática, aleluia. Ele ficou indignado a ponto de ir embora, quase abandonando a bênção, pensando em desistir. Por quê? Ele chegou ali, o versículo 11 diz, ele pensava que Eliseu ia sair de casa, Eliseu ia se colocar de pé diante dele, Eliseu ia clamar o nome do Senhor, impor as mãos em Naamã, na parte ferida, e a lepra sairia. E o que Deus fez? Deus não fez nada do que Naamã esperava, aleluia. Mas em contrapartida, Deus fez tudo que Naamã precisava. Eu vou repetir, você não entendeu? Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Deus não fez nada que ele esperava, mas Deus fez tudo que ele precisava. Uma ordem, uma direção e uma sentença. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tu serás curado. Quando ele estava a ponto de ir embora, os servos dele falaram: mestre, se fosse algo difícil, você não estava disposto a fazer? Já que é fácil, vai, vamos ver o que vai dar. E Naamã foi convencido, caiu em si, e ele precisou se render, obedecer, para ser curado das suas feridas, das feridas que ele carregava. E Naamã segue em direção ao rio, e o versículo 14 eu acho lindo, porque a ordem de Deus foi assim clara: vai e lava-te 7 vezes. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem de Deus? Vai e lava-se 7 vezes. Quando chega o capítulo 14, e ele chega lá, ele vai. O que ele faz? Desceu. Deus não mandou ele descer.
mas ele já estava rendido. Ele já estava quebrantado. Esse descer tem a ver com quebrantamento. Esse descer tem a ver com quebra de orgulho. Esse descer tem a ver com o que está escrito em 1 Pedro 6,5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ele chega, desce e mergulha. E eu imagino, não está escrito, mas eu imagino. Ele mergulhando a primeira vez, ansioso como nós, olha para o corpo e nada. Mergulha a segunda vez e procura um sinal que seja, uma pequena nuvem, nada. E ele mergulha a terceira vez e nada. Quarta, quinta, sexta, absolutamente nada. Aqui tem uma lição para mim e para a sua vida. Você está preparado para ouvir? Mesmo que você não esteja vendo nada, continue na obediência. Mesmo que você não esteja vendo sinal algum da cura, continue na rendição, continue na obediência, continue no caminho da obediência. O que importa não é você estar vendo, o que importa é Deus estar fazendo. Não importa você estar vendo, o que importa é Deus estar trabalhando. Quem te falou que pelo fato de você não ver, Deus não está agindo? Deus não está trabalhando. Quem te falou que só pelo fato de você ter vindo aqui hoje, Deus já não está trabalhando lá na vida daquele outro? Deus já não está trabalhando lá na vida daquela outra? Você não precisa ver, você precisa crer. E uma coisa eu tenho certeza: o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é um Deus que trabalha em silêncio. Aleluia! Mas a exaltação, quando vem, é em público. E Naamã está ali, na beira do rio, parado no 6º mergulho, mas ele não para no meio do caminho, ele vai até o 7º, e quando ele mergulha pela 7ª vez, senhoras e senhores, está escrito que a pele dele ficou como a pele de um bebê, a pele de um recém-nascido, totalmente limpo, totalmente curado. É igual aquelas pessoas que chegaram aqui na CCNV quebrado, ferido. Hoje procura e não vê mais a ferida. Hoje procura e não vê mais nada. Eu te digo o que aconteceu. Deus te curou, Deus te restaurou, Deus renovou a tua vida. Depois do 7º mergulho, Naamã encontrou a cura. Aleluia! Tudo começou num ato de fé, quando ouviu e deu crédito à fala de uma menina despretensiosa. Aleluia! Ele chega na casa de Eliseu, recebe uma palavra que a contragosto se rendeu e obedeceu. Quando nós obedecemos e nos rendemos, mesmo a contragosto, Deus opera a nosso favor. Para mim, uma grande lição aqui nesse texto, quando eu meditava nessa palavra, e Deus tratava comigo, eu vou revelar sem reserva, na íntegra, o que Deus tratou comigo. Não subestime o poder de uma palavra liberada na sua vida. Deus falava isso comigo: não subestime o poder de uma palavra liberada na sua vida. Talvez essa palavra de hoje é o que você não queria ouvir, você esperava outra coisa, mas o céu sabe mais do que você. É o que você precisava ouvir, é o que você necessitava ouvir. Não subestime o poder de uma palavra liberada. O universo inteiro foi criado por intermédio de uma palavra liberada. Todas as coisas Deus fez por intermédio de uma palavra liberada. Deus trouxe à existência aquilo que não existia, sem usar matéria-prima, por intermédio de uma palavra liberada. Então tome posse dessa palavra, receba essa palavra, viva essa palavra, que Deus quer curar e restaurar todas as suas feridas. Fique de pé, igreja. Fique de pé, igreja.